paz do Senhor para os irmãos. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, versículo 16 em diante. Quero agradecer ao pastor da igreja, com muito carinho, porque estamos aqui, irmãos, em nome de Jesus, a convite do pastor. Pastor Ciro foi nosso intercessor para estar aqui. É com muito amor e apreço e um privilégio poder estar no púlpito desta igreja sob a responsabilidade do nosso querido pastor e toda a igreja. Amém, Jesus. O sentimento de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebe-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Que digo não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensato de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha em alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Pelo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais que de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 40 do que açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigo de rio, em perigo de assaltadores, em perigo de minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em que perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes eu sofri e nudez. Pode sentar, irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus. Há muitas pessoas, irmãos, que pensam que o Evangelho é bonança. Mas Jesus, certa vez, falou que aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é coisa fácil. Muitas vezes as pessoas não querem se negar, mas o próprio Jesus se negou. Jesus, irmãos, ele sofreu, mas esse personagem chamado Paulo, o Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, que recebeu carta para matar os cristãos, Paulo também sofreu, irmão. Talvez todos os apóstolos sofreram, sabemos disso. E a morte deles não foi uma morte boa. Saulo, por exemplo, Paulo morreu decapitado. Felipe morreu crucificado de cruz para baixo. Marcos foi arrastado por cães na rua de Etiópia. O único discípulo que nós encontramos na Bíblia Sagrada que morreu de morte natural foi João na ilha de Pátimo.
João foi exilado para a ilha de Pátio, justamente porque Deus tinha um propósito na vida de João. Porque ali na ilha de Pátimo, João ia receber, como recebeu, toda a revelação, talvez de um livro mais difícil, que é o livro de Apocalipse. E este livro foi escrito por João. E tudo que João escreveu, principalmente entre as 7 igrejas que estavam na Ásia, está se cumprindo. Principalmente a igreja de Laodiceia. Nós temos visto, irmão, porque nós viajamos bastante, graças a Deus. São 59 anos de conversão, 35 de ministério. E muitas das vezes nós viajamos, minha esposa está aí comigo, a missionária Ana. E nós vemos milagres em alguns lugares, mas também observamos tristeza do outro lado. Pessoas sofrendo no caminho do Senhor. Mas o apóstolo Paulo aqui, irmão, antes dele receber a bênção de Deus sobre ele, Paulo aqui, ele estava sofrendo. Por quê? Pelo amor do Evangelho. Então nós sofremos pelo amor do Evangelho. Nós padecemos pelo amor do Evangelho. O servo de Deus morre de bala perdida? Morre. O servo de Deus morre de câncer? Morre. O servo de Deus, irmão, às vezes tem mortes trágicas, mas é servo de Deus. Tudo que está aqui é permissão de Deus. Eclesiastes capítulo 3. Tudo que acontece é permissão de Deus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo aqui, irmão, ele está relatando, irmão, o sofrimento dele. Mas quando ele chega no final da sua partida, que ele sabe que vai ser decapitado, mas mesmo ali dentro com seu amigo doutor Lucas, escrevendo as cartas, Paulo dita e Lucas vai escrevendo. Ele não ficou numa cadeia, irmãos, onde tinha várias pessoas, onde tinha luz, onde tinha comida boa. Ele não ficou numa cadeia junto com pessoas. Paulo ficou num calabouço, ou seja, ele ficou num buraco, irmãos, que não tinha luz, era escuridão. Não sabemos se ali tinha rato, ou lacraia, ou barata, outro tipo de bicho. Paulo sofreu, irmão, mas não abandonou Jesus. Aleluia. Tanto é, irmão, se nós decorremos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá no final, irmãos, no final, no capítulo 4 de, aleluia, de 2 Timóteo, nós vamos ver no versículo 6, Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Ele sabia, ele teve uma revelação, que a morte dele já estava próxima, mas mesmo sabendo que a morte estava próxima, ele não abandonou Jesus, ele continuou firme com Jesus. Mas hoje, qualquer coisa, as pessoas abandonam Jesus, por besteira, por qualquer coisa, por qualquer perca, as pessoas abandonam Jesus. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa: percas também temos, e às vezes é percas que nós temos muito amor e muito carinho, mas a gente perde, porque Deus permite. Quantos amigos nossos que andavam conosco e hoje já estão na glória? Eu tive amigo que morreu de câncer, era um homem de Deus. Eu tive outro amigo, pastor Sanches, que morreu de problema também de câncer. Então, amigos íntimos que a gente tinha, foi embora. Amigo íntimo que eu digo que a gente conversava e contava o nosso segredo um para com o outro. E foram embora. Adilson morreu há 2 semanas atrás, também de câncer, lá em Araruama, cidade de Araruama. Eu quis o enterro dele, mas não tive tempo, não consegui ir. Então, pessoas boas ou pessoas más morrem, irmão, de doenças, porque Deus permite. Então, Paulo aqui, ele escreve dizendo que ele já estava sendo oferecido por sacrifício. É um privilégio para Paulo, é um privilégio para crente. E ele continuando, e diz: o tempo da minha partida está próximo.
Aí, irmãos, ele dá um suspiro naquela cadeia, eu posso até estar vendo, levanta as duas mãos para o céu e diz: combati o bom combate. Olha que maravilha. Ele combateu. Se ele combateu o bom combate, é porque tem luta, é porque tem batalha, é porque tem guerra. E nós temos que combater esse bom combate. Nós temos que combater e vencer o bom combate. Quando ele levou essas chicotadas, dizem que foi 190 chicotadas. Ele tinha um corpo todo marcado, mas não era marcado de tatuagem, como hoje muitas pessoas dentro da igreja se tatuam. Se vem tatuado, tudo bem, mas estando na igreja e fazendo tatuagem é complicado, porque é pacto de sangue. Paulo tinha um corpo marcado de sofrimento, de pedrada, de chicotada, de fugir de uma cidade para outra. Ele sofreu, então ele falou: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. Aleluia. Quantos de nós hoje possamos falar isso, irmão? Quantos de nós vamos poder falar isso? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Uma das maiores lutas da minha vida, irmãos, não foi perca, porque eu sabia que as pessoas que eu perdi foi morar com Jesus. Mas uma das maiores lutas que eu tive foi dentro de uma prisão no estado de Massachusetts, sendo missionário. Deus permitiu eu passar pelaquela prisão. Por causa de quê? Por causa de calúnia, difamação e inveja. E as pessoas hoje são desse jeito. São invejosas, são mentirosas, calunia, quer tomar o teu lugar, quer tomar o lugar do pastor, quer tomar a igreja do pastor. Essas pessoas, irmãos, são pessoas enviadas pelo diabo, porque Deus permite. E eu me lembro, irmãos, que quando eu entrei ali dentro, nessa altura eu não podia nem estar mais aqui vivo, mas eu tive pela autoridade daquele diretor daquela cadeia, de 2 guardas me orientar e estar comigo de um lado para o outro. Eu tenho documento que prova, eu esqueci em casa os documentos. Então, irmão, eu ia de um lado para outro com ele. Eu ia com eles para o refeitório. Eu ia com eles para tomar banho. Eu ia com eles para tomar banho de sol. Porque eles ali tinham respeito ao pastor. Havia um respeito. Havia 1.200 homens predestinados naquela cadeia, no corredor da morte. Ali havia gangue de chinesa, que é a acusa, havia gangue de brasileiro, gangue de americano, gangue de irlandês, havia várias gangues ali dentro, irmãos. E eu ali, irmãos, só não morri ali dentro, só não me mataram ali dentro, porque Deus tinha um plano. Eu tinha que passar pelaquela adversidade. Eu comecei a glorificar a Deus. Eu comecei a falar com Deus. Uma madrugada eu levantei, comecei a orar. Deus me tomou em mistério de língua estranha. E quando foi pela manhã que aquela porta abriu para a gente ir para o refeitório, eu cheguei na porta, como tem que ficar na porta, até ter ordem de caminhar para o refeitório. Há um homem do meu lado ali, um prisioneiro, alto, mais ou menos 2 metros de altura, forte, louro, parecia até um anjo. Ele virou para mim e perguntou: Helder Silva, do Speak Tongues? Eu falei: Tongues? Speak Tongues? Me ajuda, Jesus. Yes, I do, I speak Tongues. Tongues é língua estranha. E aquele homem era um desviado da Assembleia de Deus na Irlanda do Norte. E aquele homem me acompanhou até o refeitório. Isso vai edificar a tua vida agora, irmão. Até o refeitório. Eu não sabia por que estava ali dentro. Porque eu perguntava a Deus por quê. Aí o Espírito Santo falou: não é porque, é para que. Havia um propósito ali dentro. Quando chegou no refeitório, ele mandou subir em cima de uma mesa do refeitório. Subi, não entendi nada até agora. Subi naquela mesa.
Aí ele pegou e falou assim: a partir de hoje, dessa data, ninguém vai tomar café, ninguém vai almoçar, ninguém vai jantar, sem antes o Helder Silva. Helder, irmão, é pastor. Você pode ver um mormon na rua, está escrito assim, Helder John. Você pode ver. Ali está escrito Helder John. Outro, Matthew, Matthew. Então ali, esse nome, Helder, é pastor lá fora. Aí ele falou, anunciou: ninguém vai tomar café, ninguém vai comer, ninguém vai jantar, sem antes o Helder Silva fazer uma oração neste lugar. Manda arroz. Aí, irmão, cada oração era uma alma que vinha na frente. Havia 1.200 detentos. Cada oração era uma alma que vinha. Cada oração era 2 que vinha. Aí, irmãos, era 5 anos de cadeia. Deus diminuiu para 2 anos. Aí meu alvará chegou. E eu falei para o diretor para ele me deixar ali. Por quê? Porque ali está sendo o altar de Deus. Ali eu estou ganhando almas para Jesus. Mas ele falou: não, mas não pode ficar. Chegou o tempo da tua partida, eu tenho que ir embora. Aí, irmãos, o último dia, eu fui para o refeitório. Todo mundo já sabia que eu ia sair da cadeia. Aquele povo todo. Quando eu cheguei no refeitório, que eu fui orar naquele dia, a gangue da acusa estava lá no canto. Havia uns 10 homens mais ou menos, encostado naquela parede de vidro lá. E eu comecei a orar, comecei a interceder para Deus abençoar, para Deus quebrar cadeias, para Deus não permitir que aquele jovem passasse a pena de morte naquela cadeia. Que Deus guardasse ele, que o governador daquela cidade podia mudar as leis daquela cidade. Aí, irmão, eles vieram caminhando, aqueles, olha, era mais de 11 mais ou menos, quase 15, vieram andando. Quando eles chegaram na distância dessa cadeira, um deles estava com o estilete na mão. Aí eu já tinha visto o estilete, vai me matar. Aí eu levantei as 2 mãos para o céu, porque isso é comum, irmão, no Rio de Janeiro. Entra assaltante dentro do ônibus, a gente levanta a mão para o céu e: Jesus, tem misericórdia! E ele sai correndo mesmo, porque a maioria deles hoje que estão no tráfico é filho de pastor, é filho de irmã de oração, já foi cristão, já foi levita, mas se desviaram, irmão. Aí quando eu dei aquele grito ali daquele salão ali, Jesus, tem misericórdia de mim. Aqueles homens, irmão, era tanta unção ali dentro, uma cadeia. Tem igreja que não tem unção como tinha naquela cadeia. Aqueles homens caíram no chão, oramos por ele. Quando eles levantaram, acusa uma das piores gangues do mundo. Eles são infernais, tatuado o corpo todinho. Eles levantaram e aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia, naquela noite. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Deus nos deu 600 almas naquela cadeia. Saímos dali com 600 almas. Não sei o que aconteceu depois com eles, que eu não voltei mais. Mas é o que Paulo fala aqui: combateu o bom combate. Aonde Deus te colocar, vai ter um combate. Pastor, tem um combate. Vocês pensam que não, mas tem. Ele tem um combate. Cada um de nós temos um combate. Agora, tem que enfrentar o combate. Se Jesus está conosco, nós temos que enfrentar o combate. Porque Ele é poderoso, irmão. Quantas vitórias Israel teve, aleluia, há pouco tempo, não tem muito tempo. Israel sem armamento nenhum. Não pergunta como é que foi, mas venceu a guerra. Por quê? Porque Deus é com Israel. Se Deus é comigo, irmão, por isso eu estou aqui essa noite, senão não estaria aqui essa noite. Então, irmão, temos que ter aflição, mas também temos que ter vitória, aleluia. Paulo continua aqui dizendo: desde agora, a coroa da justiça está guardada. Lá tem uma coroa para cada um de nós, o qual o Senhor justo juiz. Tudo que está acontecendo no mundo, irmão,
tudo que está acontecendo, que a gente vê na rede social, no repórter, tudo vai ser julgado um dia por Deus. Todo mundo vai comparecer ao trono branco. Vai passar o filme na tela, vai chamar pelo nome e vai passar pelo filme. Aqui está você, olha o que você fez, olha o que você fez de errado, olha o que você fez de certo. Aí tem uma palavra muito dura de Jesus: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, que foi reservado para o diabo e seus anjos. Eu nunca te conheci. Mas para aqueles, irmãos, que combateu o bom combate, aqueles irmãos que foram fiel até o fim, ele vai falar assim: vinde, bendito do meu Pai, tomai por herança o que está guardado desde a fundação do mundo. E me antou que a coroa da justiça, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos o que amarem a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Quantos querem que Jesus volte aqui? Se Jesus voltar hoje, você subiria? Não me responda, mas é uma pergunta. Será que nós vamos subir quando Jesus voltar? Porque o negócio é sério, irmão. Cristão não é isso que nós estamos vendo aí. Eu não gosto que me chama de cristão. Eu não gosto que me chama de Bíblia. Eu não gosto que me chama de evangélico. Eu sou protestante. Quando aceitei Jesus, há 59 anos atrás, nós éramos chamados de protestante. Lá veio os protestantes para a praça para cantar, para louvar. E todo culto que a gente fazia na rua, aos domingos depois do almoço, nós ganhávamos alma para Jesus Cristo. Então, irmão, que a tua aljava nessa noite esteja cheia, que Deus possa te abençoar poderosamente, que o Deus do universo, esse Deus maravilhoso que está nessa cidade, que está em outras cidades, possa realmente contemplar a tua vida e trazer existência àquilo que ainda não existe. Está jogado, irmão, numa cadeia, num outro mundo, em outro país. Não foi fácil, mas Deus preparou, irmão. Por quê? Porque Ele prepara o vaso. Ele é o oleiro, Ele prepara o vaso. E o vaso não pode rachar, o vaso não pode quebrar. O vaso tem que continuar na mão do oleiro. E Jesus é o nosso oleiro. Que nessa noite o Espírito Santo fale ao teu coração. Que o Espírito Santo possa convencer você, porque só Ele convence o homem da justiça e do juízo. Não existe outro, irmão. Não existe outro termo. Não existe um purgatório. Existe o céu ou o inferno. Ou nós vamos para o céu morar com Jesus, ou vamos para o inferno. Aí, irmão, é uma eternidade. É uma eternidade. E no céu, irmão, é glória, é aleluia, é glória, é aleluia, é glória, é aleluia. No céu, irmãos, não entra pecado. No céu, irmão, não entra doença. No céu não entra lágrimas. No céu, irmão, é só glória, aleluia, glória, aleluia. Ah, Senhor da glória. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento, ó Deus, que a tua palavra foi pregada. Deus, teu servo Paulo, teu servo Mateus, Felipe, Pai, os teus servos, Senhor, que andaram com Jesus, tiveram um privilégio. Nós não andamos com Jesus, mas nós sentimos Jesus aqui nesta noite. Jesus está aqui.